Olá, pessoal. Então, voltamos para a nossa quarta e última aula de atualidades, continuando, então, sobre as notícias que marcaram o mundo em 2020 e 2021. Na sequência, então, dessa quarta e última aula, nós temos aqui o conflito entre Israel e os palestinos. Vamos lembrar, então, que essa notícia ela aconteceu no dia 17/5 do ano de 2021, combinado? E o que fica evidente, né? Novamente, essas pautas de discussões entre esses dois lados, tanto dos judeus e também dos palestinos. Então, são problemas que se perduram, né? Ou melhor, perduram há muito tempo, desde a época da formação, basicamente, do Estado de Israel, durante, né, o ano de 1948, no pós-guerra. Nós vamos lembrar que as questões étnicas, religiosas, culturais, de maneira geral, são extremamente distintas e os interesses ali pelos recursos da região, eles acabam, em muitos momentos, potencializando essas diferenças. Então, vamos lembrar exatamente o que aconteceu com este episódio entre palestinos e judeus. Fica claro, por exemplo, que a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade importante para as três principais religiões, para os judeus, os cristãos e também para os muçulmanos. A cidade de Jerusalém, desde um acordo, né, que foi estabelecido pela ONU na década de 50, ela divide a parte de Jerusalém em ocidental e oriental. A parte oriental, ela pertence, então, né, à jurisprudência, vamos pensar assim, dos palestinos, e a parte ocidental, a jurisprudência ali dos judeus. Mesmo assim, com essa divisão, a gente sabe que o domínio judeu sobre a parte dos palestinos ainda ocorre, tá? E por que isso acontece? Pela questão mesmo do poder, da riqueza, né? da questão do próprio exército judeu, que é muito bem equipado, né? Tem mais condições de exercer e impor exatamente aquilo que eles acreditam. E por conta disso, essas rixas ou esses problemas, eles acabam acontecendo aí com muita frequência, tá? Então, dando uma lida aqui rápida no que essa notícia da BBC trouxe para nós, ela diz o seguinte, né, que algumas famílias, não foram muitas, tá? Se não me falha a memória, foram 8 famílias, elas foram despejadas, ou elas estavam sendo ameaçadas de despejo de um bairro chamado, vou ter que ler para vocês aqui, ó, Sheikh Jarrah, tá? Não sei se eu pronunciei corretamente, mas é um bairro que fica fora dos muros da cidade de Jerusalém. Os judeus, eles alegam que aquele território, esse bairro, pertence ao povo judeu. Tá? Então, desde lá, antes mesmo do processo de criação do Estado de Israel na década de 40, eles alegam que os judeus já estavam ali e, por conta disso, eles são os verdadeiros donos das terras. Só que quem ocupou essas terras nos últimos anos, nas últimas décadas, foram os palestinos. E aí, os judeus, eles entraram com um pedido, né, na justiça israelense para reaver as terras. E aí o que aconteceu? A justiça passou então o direito aos judeus de tomarem posse daquelas terras, mas os palestinos não tiveram direito à defesa. E por conta disso gerou-se um atrito. E a partir do momento que gera um atrito entre questão étnica, religiosa e, ao mesmo tempo, ligada, por exemplo, à questão étnica, a gente sabe muito bem que isso não termina bem, pensando no histórico aí da região, né? Então, o Hamas, que é um grupo de militantes, tá? Eles são considerados como grupos terroristas a nível global, só que o Hamas, dentro da faixa de Gaza, ali na Palestina, ele é considerado de diferentes maneiras, tá? De repente, ali você vai conseguir enxergar duas principais vertentes. Um grupo de palestinos enxerga eles, o Hamas, como um grupo político, e eles desenvolvem papel político, representações políticas dentro ali da Palestina, e um outro grupo, né, de palestinos enxergam que eles também não são bem-vindos, porque a maneira pela qual eles tentam procurar ou desenvolver essas negociações, esses diálogos, sempre termina com atos de violência. E foi assim que aconteceu, tá?
Então, durante ali essa manifestação, o Hamas ele acaba disparando, né, foguetes em direção ao Estado de Israel e, naturalmente, pela questão tecnológica super avançada que o Estado de Israel já desenvolve há décadas, e eles demonstraram para o mundo neste ano como o Domo de Ferro, né, que ficou assim conhecido, apareceu em vários noticiários, né, é um sistema extremamente avançado, onde você tem sistemas de infravermelho que conseguem detectar esses foguetes inimigos vindo para o seu território e antes mesmo deles chegarem até o solo e trazerem lá os problemas naturais de um foguete, eles são abatidos no mar. Então, quantos foguetes, né, conseguiram chegar até o solo judeu? Menos de 5 foguetes. Trouxeram ali alguns problemas, mas não tivemos vítimas decorrentes, né, desse processo. Houve sim uma vítima lá que acabou perdendo a sua vítima em função ali de um confronto físico com os palestinos, né, do lado judeu, mas os foguetes eles não destruíram as cidades ou não destruíram bens materiais e bens sociais do lado de Israel. Só que o contrário aconteceu de uma forma extremamente violenta, né? Tanto é que vocês vão lembrar nos noticiários, o Estado de Israel mandava então um recado para a faixa de Gaza, para o lado palestino, alegando então que eles estavam muito bem preparados, né, para poder se vingar desse ataque de foguetes, e eles então lançavam mísseis, não eram nem foguetes, tá? Lançavam mísseis para a faixa de Gaza, destruindo e implodindo prédios. E foi assim que, infelizmente, né, acabou acontecendo. Por que eu digo infelizmente? Porque a diferença tecnológica, tá? E a diferença do número de vítimas de um lado para o outro é sempre desproporcional. Então, a quantidade significativa de civis acabaram perdendo a sua vida durante esse episódio, porque os mísseis e a tecnologia israelense é muito mais violenta, certo? Mas, para poder, entre aspas, causar um impacto menor para o lado dos palestinos, os israelenses avisavam, né, com uma hora de antecedência, quais seriam os prédios que seriam atacados e, de fato, aqueles mísseis atingiam aquela região, acabando implodindo ali, explodindo os prédios, né? Um dos prédios que acabou vindo abaixo foi da sede, né, da TV Al Jazeera, que é a TV local ali, né, a TV árabe, inclusive, e que acaba gerenciando ali a maior parte das notícias, né? Diziam também, aí é uma questão de confirmação, né? Mas até as fontes onde nós conseguimos obter evidenciam que um desses prédios que também vieram abaixo era a sede do grupo terrorista do Hamas, né? E por conta disso, esse prédio tinha que ser destruído para que o Estado de Israel desse uma notícia, então, para esses terroristas ou para que esse grupo, né, de palestinos insurgentes aí tivessem, né, exatamente o que eles mereciam, segundo a ótica aí dos israelenses, tá? Terminou? Não, isso continua, né? O que a gente percebe que os noticiários eles acabam diminuindo, né, o número de notícias que chegam até aqui para nós no Ocidente, mas esses conflitos não estão acontecendo na mesma proporção, mas esses atritos eles ocorrem todas as semanas, todos os meses, de acordo com todas essas questões que eu acabei de trazer aqui para vocês. Combinado? Vamos então para a nossa próxima notícia. Agora falando aqui basicamente sobre o Chile, um país vizinho nosso, vizinho entre aspas, né? Faz parte da América do Sul, mas não faz divisa com o Brasil. Então, o Chile está comemorando a nova Constituição. Então, vamos lembrar que a Constituição que está em vigor até este presente momento é a Constituição que o governo de Pinochet, durante a ditadura, elaborou. Então, os chilenos, eles dizem, né, e com muita razão,
que a Constituição ela é extremamente atrasada, extremamente desigual, é uma Constituição que precisa ser revista para fazer com que o país consiga deslanchar socialmente e economicamente no novo cenário do século XXI. E nós vamos lembrar que desde 2018, muitas manifestações, né, ou manifestantes foram às ruas, principalmente da capital, no caso Santiago, para falar exatamente aquilo que eles estavam pensando e mostrar o descontentamento pelas posturas dos políticos da ocasião, entre eles do próprio presidente Sebastián Pinera, tá? Esse é um presidente aí que causa certas polêmicas, tá? Mesmo porque é um presidente que de alguma maneira ele acaba caçando alguns direitos civis, né? Um governo de direita e ao mesmo tempo ele consegue trazer uma certa migração dos interesses para as classes mais abastadas chilenas, e por conta disso a população acabou se revoltando aí de forma exemplar, né, para motivar o governo a rever a sua própria Constituição. O que não foi exemplar foi a maneira como esses manifestantes conseguiram, né, dar o recado, com muita violência. Vocês vão lembrar que pessoas morreram, eles atearam fogo em vários prédios, então foi uma situação extremamente complicada. Mas agora, no ano de 2021, então, o próprio presidente, Sebastián Pinera, ele acabou, né, conduzindo aí recentemente a abertura de uma sessão de convenção para organizar a equipe que irá redigir aí a nova Carta Magna, lembrando que eles terão um prazo aí de aproximadamente 9 meses, mas pode ser estendido por mais 3 meses. Então, essa notícia ela vai trazer aí uma nova movimentação para essas bases democráticas da América do Sul e, ao mesmo tempo, acaba trazendo um pouco mais de esperança, porque a mulher ali, né, o principal ícone dessa Constituição está na professora Elisa Lacón, tá? Ela é do povo Mapuche, que é o povo nativo ali da região do Chile. Ela é uma política dentro do Congresso e ela vai ajudar a elaboração da redação dessa carta. Então, isso está mostrando novos patamares, né, sociais e culturais que o povo chileno vem demonstrando aí a partir do momento que ela, né, como uma política, como uma Mapuche, irá fortalecer os interesses do povo chileno. Muito bem, né? Lembrando que essa notícia aqui é do mês 6 de 2021. Em 2021, um ano decisivo na luta climática. Olha, pode apostar que essa aqui também é uma notícia que pode aparecer aí na sua prova, é uma das questões mais debatidas no cenário informativo planetário, faz parte das pautas políticas dos países mais avançados do globo, e o meu voto é que isso aqui estaria entre os top 10, né, das notícias, de todas elas que eu apresentei para vocês até aqui, ela estaria entre essas mais importantes, tá? Vamos lembrar, então, o que a gente está discutindo no ano de 2021. O, então, né, diretor aí da ONU, na verdade é o presidente da ONU, que é o Antônio Guterres, ele fez uma declaração neste ano trazendo sobre a alerta das questões climáticas, em especial sobre o aquecimento global, o aquecimento planetário, né? E aí ele percebe, e ele acaba até, inclusive, fazendo essas divulgações relativos aos últimos encontros que nós tivemos nessas últimas 3 décadas. Então, na própria notícia, ele aborda que em 28 anos de conferências, de encontros, este ano foi o ano onde 99% dos cientistas eles entraram em comum acordo para entender que realmente as questões climáticas elas estão mais evidentes do que se sabia, né, no passado, ou que se procurava discutir no passado. Existia, alguns anos aí, essa ideia de que, será que nós, seres humanos, temos de fato esse poder todo para modificar as estruturas climáticas do planeta? Será, né, que o planeta ele tem capacidade
de reverter esses processos, se é que nós estamos causando impactos? Então, muitas perguntas, né, eram feitas no sentido de tentar enxergar essa possibilidade ou não desse momento presente da raça humana na alteração da própria natureza. Só que agora, nessas últimas conferências, em especial no de 2021, 99% dos cientistas entendem, então, que sim, nós, seres humanos, temos essa capacidade lamentável, né, de alterar as estruturas, esses ecossistemas e principalmente a nossa atmosfera, que é responsável aí pela produção de diferentes tipos climáticos. E na fala, então, de Antônio Guterres, ele diz o seguinte, tá? Que o cenário é aterrador, tá? Abre aspas e fecha aspas. Aterrador é a ideia que ele tenta, então, propor ali durante os diálogos. Quanto que a gente já subiu nessas temperaturas médias que vêm sendo registradas aí desde o século passado? Nós, agora, atingimos a média de 1,2 graus Celsius a mais do que o período pré-revolução industrial. Tá? Então, você fala assim, poxa, apenas 1,2 parece pouco, né? Mas essa mudança de 1,2 grau já é extremamente significativo para mudar a passagem de massas de ar, de correntes marítimas, entre outros, né, fatores que são responsáveis por essa dinâmica global. E a preocupação da própria ONU e do IPCC, né, que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, é a preocupação de que esses dados, esses fatos apontam que até 2100, se nós, de fato, não conseguirmos aí modificar essas propostas, nós vamos chegar a 4 graus Celsius. Olha só, se com 1,2 a gente já consegue notar, basicamente, mudanças significativas, imaginem só se essas mudanças atingirem a média de 4 graus. Aí o cenário é mais do que aterrador, né? Não seria dizer para vocês o que poderia acontecer, mas boas notícias não seriam colocadas aqui, você pode ter certeza, tá? Então, lembre-se também que nessa notícia ele vai falar que esses últimos 6 anos de medição foram os 6 últimos anos mais quentes, então cada ano que passa a gente registra uma temperatura cada vez maior, muito que provavelmente no ano de 2021 vai bater recordes em relação ao ano de 2020, lembrando que as temperaturas chegaram a 48,9 graus no Canadá e nos Estados Unidos neste ano, então eu não tenho boas notícias para falar sobre a questão do aquecimento global, tá? E aí, para encerrar o assunto, a própria ONU disse muito preocupada porque, na média de 200 países, apenas 75 países conseguiram cumprir os protocolos, tá? Para diminuição dos gases do efeito estufa. E aí ele continua, né, falando que nós precisamos ainda mais de apoio de 2 principais nações que juntas são responsáveis por nada mais, nada menos do que 40% dessas emissões, que são os Estados Unidos e a China, tá? E aí, será que alguma coisa vai mudar? Ah, será que realmente o governo John Biden, entrando aí de novo no Acordo de Paris de 2015, será que ele vai conseguir ter propostas para diminuir os gases do efeito estufa? Lembrando que é o país que tem a maior taxa de consumo do planeta Terra. Fica aí a pergunta, né? Não tenho respostas para vocês. Espero que dê tudo certo. Vamos ver como é que a política do Biden e também do Xi Jinping se desenvolve a partir de agora com esse novo cenário. Bom, aí nós temos aqui uma outra notícia falando assim, por que a Rússia foi banida da Olimpíada de 2021 e o que é a ROK, né? Não sei se vocês repararam, eu acredito que sim, né? Nós temos aí, pela primeira vez, a Rússia foi banida das Olimpíadas, tá? Em especial da Olimpíada de 2020/21. E por que isso aconteceu, né? No ano de 2015, surgiu um escândalo apontando basicamente a proposta de doping dos atletas russos, né? Então, o governo aí, Putin,
acabou, de alguma maneira, incentivando esse doping, né, formar aí seus superatletas. É uma questão super geopolítica, vamos lembrar que a Olimpíada ela acaba significando isso mesmo, né? Quando você vê o quadro ali, China, Estados Unidos, Rússia, é como se você percebesse uma disputa de braço entre essas nações para mostrar quem são os melhores seres humanos do planeta Terra. E a Rússia, ela usou de uma estratégia totalmente horrível, né? Totalmente injusta, de você dopar os seus atletas para que eles tivessem uma alta performance durante, né, as conferências esportivas. E aí a situação ela acaba ficando mais complexa a partir do momento que o Comitê das Olimpíadas se reúne, né, para poder fazer essas investigações dos atletas russos, mas o governo russo não colaborou. E por conta disso, o que aconteceu? Ela foi banida, tá? Então, essa Olimpíada, ela pagou o preço e ela não pode participar. Entretanto, o que aconteceu? Na parte aí dos atletas russos, eles alegaram o seguinte: olha, nós não temos nada a ver com o que aconteceu com aquele grupo, né, de pessoas que resolveram usar drogas para ter alta performance. Então, eu sou um atleta justo, eu sou um atleta que não se envolve com esse tipo, né, de droga, etc. Então, eles conseguiram formar um grupo, então, de atletas de várias modalidades, entraram na justiça e eles conseguiram, né, na verdade, são 335 atletas que conseguiram o direito de participar das Olimpíadas, mas tá, com a seguinte cláusula, né? Vocês não podem levar o logo, né, ou a bandeira da Rússia na camiseta de vocês. E aí, topa? É lógico que eles toparam, né? E aí esses atletas, então, eles passam a ser denominados como ROC. O que significa isso? Comitê Olímpico Russo. Não é mais Rússia, é o Comitê Olímpico Russo. E eles acabaram se dando até que bem, né? Várias medalhas eles trouxeram aí para este comitê e, obviamente, para a Rússia, né? Porque não tem como separar uma coisa da outra. Mas foi uma situação extremamente delicada, né? E até mesmo nova dentro do cenário aí esportivo. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima notícia sobre ainda, né, a Olimpíada 2020/21, onde nós temos aí o uniforme dessas atletas da Alemanha, né, especialmente da equipe de ginástica, fazendo esse movimento em protesto contra a sexualização no esporte. Aqui é lógico, né? É muito óbvio o que está acontecendo aí. Então, dentro do cenário europeu, também existe essa ideia dos movimentos feministas, né? Tentando abordar e trazer para as pautas de discussão o direito à igualdade, o direito também da mulher em relação a postos de trabalho, valorização também dos seus salários e, aí no caso não poderia ser diferente, a essa superexploração do corpo feminino, em especial em eventos esportivos. Então, quando a gente analisa, né, no esporte, a gente percebe que os homens, eles são, entre aspas, mais cobertos, né? A gente percebe que as vestes acabam cobrindo a maior parte do corpo, e quando esse esporte é feminino, ao que parece, a superfície corpórea que é coberta é sempre menor. Então, isso trouxe, tá, essa discussão de que realmente, né, será que essa roupa ela é menor por conta do próprio esporte, para poder facilitar a movimentação? Ou, na verdade, existem outras questões atrás disso e essa equipe, por exemplo, está trazendo à tona a discussão e essas ideias para que, de repente, possam ser revistas. Lógico que isso gera polêmica, né, para os dois lados. Então, parte da população em si apoia, né, a atitude dessas atletas, entende que é extremamente válido, e existe sempre outro aquele grupo que fala que está querendo chamar atenção e que está banalizando a situação. Eu não quero trazer julgamentos pessoais, mas vocês entendem que, infelizmente, sempre quando nós temos uma notícia, existem duas maneiras de enxergar tal posição, tá? Não foi a primeira vez, inclusive elas receberam apoio de outras atletas de outras nações,
mas nós tivemos aí 2 casos que a notícia traz para a gente para medida de comparação, tá? Para ver que não é algo novo. Por exemplo, em 2016, nas Olimpíadas aqui no Brasil, nós tínhamos, por exemplo, a equipe egípcia, tá? Agora sim por motivos religiosos, que também usaram outras modalidades de vestes para poder cobrir o seu corpo, e mesmo assim elas participaram, né? Mas sempre houve também, ou sempre há controvérsias de pessoas ligadas aí ao mundo do esporte principalmente. E a equipe de handball, no ano aí de 2014, ela acabou usando shorts em outras competições internacionais. Essa equipe aí de handball é a equipe da Noruega, se não me falha a memória, tá? Agora eu não estou vendo aqui nas minhas anotações, mas se não me falha a memória, é a equipe da Noruega, que também acabou sendo aí punida, porque elas escolheram não usar aquela roupa mais curta, né? Mas sim usar shorts. Então, provavelmente daqui para frente, nós vamos ouvir falar cada vez mais de outras possibilidades e também dos direitos de escolha, inclusive dessas atletas, para aquilo que melhor representa cada uma delas, o que deixa elas mais à vontade, e não sim uma super exploração aí do corpo, tá? Vamos lá, então, mudar bastante agora o assunto. Nós vamos para o campo aí da tecnologia. Vocês conhecem um projeto da Starlink? Já ouviram falar? A Starlink, ela pertence à empresa do bilionário Elon Musk, está associada, né, vinculada à SpaceX, que é aquela empresa que conseguiu desenvolver aqueles jatos de propulsão que consegue levar satélites e retornar para a Terra. Então, ele está modificando aí o cenário internacional e tecnológico de lançamentos, né, de equipamentos espaciais, e ele aproveitou toda essa tecnologia e acabou criando aí a Starlink. Beleza? Olha só, isso aqui vai revolucionar o mundo, tá? A Starlink é um projeto de 12 mil satélites, nos quais estarão em diferentes camadas da atmosfera, a partir de 380, né, quilômetros de altura, podendo chegar aí até 5 mil quilômetros de altura em volta do planeta Terra. Então, esse conjunto de 12 mil satélites em órbita estarão amplamente conectados em si, formando uma rede para levar internet para qualquer canto do planeta Terra. Olha que legal, tá? Qualquer canto do planeta Terra, lugares mais inóspitos, né? Por exemplo, no meio do Oceano Pacífico, você não tem torre, você não tem sinal, você depende de sinal de satélite. Então, a proposta é que não importa onde você esteja no planeta Terra, você terá um sinal de internet. E o que isso vai trazer de inovação? Se a gente entende que o 5G vai renovar o planeta Terra, né, que mais aparelhos estarão conectados à internet daqui para frente, não só veículos, mas até a sua futura geladeira estará conectada à internet, levar esse serviço para lugares mais inóspitos, né, ou que a infraestrutura ainda não chegou, significa que você está ampliando o teu mercado. Olha só que interessante, né? Então, isso já é uma realidade. Inclusive, se você estiver em algum lugar aí à noite e você não tem nuvens, você até consegue ver os satélites atravessando os céus aqui do nosso país. Isso é possível verificar. Dá um Google aí, você consegue ter mais informações para saber que horário melhor você enxerga esses satélites em órbita. A proposta é que ele consiga concluir isso nos próximos 5 a 10 anos, esse projeto, né, para finalizar. Só que a discussão ela acaba abordando 2 pontos. Tá? E o primeiro que eu trago aqui é a questão mesmo dessa quantidade significativa de satélites em órbita. O planeta Terra tem uma quantidade gigantesca, né, desses corpos artificiais em órbita. Então, daqui a pouco, não vai ter mais espaço, literalmente, no espaço, para que você implante novos satélites. Então, isso é uma discussão que vem sendo colocada cada vez mais aí em pauta, né? E uma outra questão, a partir dessa tecnologia, é quanto ela irá custar. Não vai ser barato, né? A gente sabe que isso vai ter um preço aí até que salgado, e por conta desses valores, a pergunta é, então o que adianta, né, você levar tecnologia para lugares mais remotos, que são geralmente onde nós temos pessoas mais pobres? Então essa é a discussão, tá?
como levar acesso à internet e, ao mesmo tempo, a um preço que seja aceitável, né? Que as pessoas possam assinar aí esse pacote e ter acesso a essa cobertura. Então, nós vamos ver cenas dos próximos capítulos. Espero eu que essa internet ultra rápida seja acessível, porque aí, olha só, a gente tira esses fios no meio da rua. Só que maravilha, a gente não precisar mais desse monte de fio em poste levando fibra ótica e a gente só precisa se conectar a um satélite em órbita. O mundo vai mudar muito daqui para frente e a proposta da Elon Musk é justamente essa, tá? Próxima notícia, também que ganhou aí, né, os noticiários, especialmente mais recente, né, no mês de julho e agosto, a Simone Biles, que é a ginástica olímpica mais famosa de todos os tempos, né, essa campeã olímpica norte-americana, ela trouxe à tona uma questão que todo mundo já conhece. Entretanto, ao que parece, poucas pessoas têm coragem de falar, né, ou trazer a público exatamente o que está pensando, o que está sentindo. Então, vocês vão lembrar aí no episódio, né, que no dia 28 de julho, através de um vídeo, ela acaba até demonstrando, né, que ela tinha, né, a necessidade de abandonar a prova porque ela não estava se sentindo bem. E aí, abre aspas, né, ela diz assim: eu não confio tanto mais em mim mesma, fecha aspas. Então, esse cenário de depressão, esse cenário de desconfiança, esse cenário da pressão por parte da equipe, por parte do país, de você trazer medalha, ao mesmo tempo que ela vai envelhecendo, então ela já foi medalhista em outras épocas, né, numa outra condição, e por conta, né, desse mal-estar, dessa pressão toda, ela acaba então abandonando a prova. Inclusive, né, gerou uma grande discussão internacional, mas de forma mais expressiva nos Estados Unidos. Eu me lembro que na ocasião, aí no mês de julho, uma amiga minha americana, ela mora aqui no Brasil, né, trabalha aqui no Brasil, mas ela foi visitar os pais nos Estados Unidos e ela dizia que ela ouviu por parte ali, né, dos amigos da família, que sempre, de novo, dois pontos de vista. Um primeiro, aquele estendendo o apoio, né, à causa da Simone, estendendo, então, de forma super colaborativa e compreendendo que ela é uma ser humana e ela precisa se respeitar exatamente os seus limites, né, e ser cuidada quando ela tem esse pedido de ajuda. Então, parte da população entende isso, mas também, principalmente nos Estados Unidos, uma parte lá significativa diz que ela é covarde, né, que ela denegriu a imagem do americano, de que ela mostrou que eles são fracos, etc. e tal. Então, veja como, por exemplo, uma atitude ela pode ser vista de diferentes, né, escopos aí, e ao mesmo tempo trazer discussões para que nós educadores, né, vocês também educadoras, entendam a necessidade de olharmos para essas pessoas e entender, assim que elas pedem socorro, que nós precisamos agir em benefício dessas pessoas, né? Então, quem sabe, é também uma proposta que pode aparecer aí na tua prova, né? Quem sabe? Vamos pensar aí, tem tudo a ver com educação. Uma outra notícia também aí do mês 7, tá bom? No dia 20/7, Jeff Bezos, que é o cara mais rico, o homem mais rico do planeta Terra, ele inaugura aí a primeira viagem ao espaço, detalhe, sem piloto, totalmente, né, um sistema automatizado, pela sua própria empresa, né, que é a Blue Origin, e ele bancou aí, né, um projeto bilionário para que ele pudesse conhecer o espaço, mas na verdade ele trouxe à tona aí uma nova proposta para o século XX, inaugurar as viagens para os civis e não apenas para os astronautas. Eu não sei que civis são esses, né? Porque quanto custa uma viagem dessa ou quanto custaria uma viagem dessa? Está na casa dos milhões. Então, enfim, na notícia, na hora que vocês forem ler, você vai perceber, né, que ele levou junto com ele na sua espaçonave o seu irmão, levou também a astronauta pioneira, que é a Halle Funk,
Hoje ela tem 82 anos, então foi a mulher mais velha a ir ao espaço, e também levou um holandês de 18 anos, ele pagou sua própria passagem, considerado então a pessoa mais jovem a ir ao espaço. A mais velha e o mais jovem a ir ao espaço. E a discussão, além dele inaugurar essa nova proposta, né, para os multimilionários do planeta Terra que queiram, né, fazer turismo espacial daqui para frente, é a questão de que será que esse realmente era o momento? Né? Como ele gastou bilhões de dólares nesse investimento, num mundo pandêmico, num mundo onde pessoas passam fome, num mundo onde você tem imigrantes aí desesperados, onde você tem países que não conseguem comprar um respirador, será que a Amazon deveria, junto com ele, né, fazer o que ele fez? Então, entre as críticas, essa foi, sem sombra de dúvida, a que mais acabou bombando aí nos noticiários, né? Mas, enfim, ele foi, tá? Ele foi para o espaço e voltou. Bom, vamos seguir. Próxima notícia, estamos chegando aí próximo do nosso fim, então nós temos 1, 2, 3, 4 notícias para o final dessa última aula. Nós destacamos aqui os protestos de Cuba. Quando que ocorreu isso? No dia 11/6. Então, milhares de cubanos acabam se reunindo numa cidade, né, que não foi a capital, não foi em Havana, uma cidade chamada de San Antônio de los Baños, tá? Uma cidade pequena. Essas pessoas ou esses manifestantes, então, eles acabam se reunindo, eles foram às ruas reclamando basicamente da insatisfação do governo em relação a pautas que são extremamente importantes, entre elas a questão das vacinas, tá? Lembrando que Cuba está desenvolvendo a sua própria vacina, mas não tem dinheiro, capital suficiente para comprar vacinas de outros países, e por conta disso, isso gera, né, um problema dentro da ilha em relação à circulação do coronavírus. Então, isso aí era um ponto. Nós tínhamos outros, como, por exemplo, a questão do desemprego, a questão da fome, a questão também da forma como o próprio governo, né, comunista, ali no caso, estava gerenciando outras pautas sociais, educacionais, relações internacionais. Então, por conta desse descontentamento, esses manifestantes vão até as ruas dessa pequena cidade e começam, então, a fazer uma campanha utilizando as redes sociais. O que aconteceu? Como a gente sabe, né, as redes sociais elas conseguem ter uma amplitude muito maior e muitas vezes, né, mais rápida do que a televisão. Cubanos que estão espalhados em outros lugares do mundo, em especial da América do Norte, começam, né, com uma hashtag que ficou conhecida como hashtag SOS Cuba, e isso começa então a migrar para outros lugares do planeta Terra, evidenciando ainda mais as questões ali que esses manifestantes estavam trazendo para a discussão. O final da história, né, que o governo então ele começa a bloquear esse sinal de internet para poder acabar então com a divulgação via rede social, começa a colocar panos quentes e hoje o que a gente tem? Nada, tá? As manifestações não foram atendidas, o governo tem muitas dificuldades para poder desenvolver, né, de forma mais pontual essas pautas, e o que nós sabemos que os cubanos continuam com seus mesmíssimos problemas, e por conta disso, né, que essa questão também de você bloquear essa comunicação impede, por exemplo, que o resto do mundo saiba exatamente o que está acontecendo de fato em Cuba, tá? Mas é uma notícia que demonstra esse calor dessas movimentações sociais aqui na América Latina, tá bom? Vamos falar de uma outra notícia, agora dessa vez sobre os refugiados, né, e a pandemia do Covid-19. Também entre os top 10 lá, essa aqui é uma notícia que eu faria algumas apostas, tá? Os refugiados, eles ganham espaço nos noticiários a partir do ano de 2014, tá? Principalmente com os movimentos dos sírios, deixando ali o Oriente Médio e fazendo, né, a sua caminhada em direção a diferentes países da região, entre eles, né, a Turquia e até mesmo ali a região dos Balcãs,
que é a área de contato do Oriente Médio com o continente europeu. Vocês vão lembrar que naquela ocasião, de 2014 para 2015, muitos sírios, né, eram cruelmente violentados por países como a Hungria, a própria Grécia, né, que impediam a entrada desses migrantes em seu território. Isso vai, inclusive, dar muita força a movimentos nacionalistas dentro da Europa, em combate, basicamente, à presença desses imigrantes, principalmente de maneira ilegal, dentro do território europeu. Hoje, quando a gente analisa essa situação, ela não foi resolvida e o pior, ela vem aumentando de forma significativa. Outros lugares do planeta Terra, em especial o continente africano e a América Latina, são os grandes responsáveis pelo aumento substancial desses imigrantes que circulam pelo planeta Terra em busca de melhores condições de vida, tá? E aí o destaque é o seguinte, a Acnur, tá, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é um departamento vinculado à ONU, ela diz o seguinte, segundo as suas estatísticas, hoje nós temos 79 a 80 milhões, perdão, de pessoas que estão na condição de refugiados. De refugiados. Quando você fala imigrantes, é uma outra situação, tá? Eu tenho aproximadamente cerca de 230 imigrantes no mundo. Agora, na condição de refugiados, que são aqueles que não têm escolha, que não têm condições de permanecer no seu CEP de origem, a situação chega, então, a 79, 80 milhões de refugiados. E por que a situação piorou? Porque, pelo efeito pandêmico, a maior parte das fronteiras, principalmente europeias, né, ou norte-americanas, elas foram de fato fechadas. Você fala, mas não estavam fechadas antes? Sim, elas estão sempre fechadas para esses refugiados. Mas, através de acordos internacionais e até mesmo pela previsão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os refugiados eles têm direito de pedir asilo ao país na qual ele consegue chegar, tá? Então, uma porcentagem ali não muito significativa consegue ter visto de permanência para esse país, né, de destino ali. Agora, quando você tem a pandemia e você tem a questão de controlar fronteiras para impedir a circulação de novas cepas, de novas variantes, então isso fica muito mais restritivo. E por conta dessas decisões, nós vamos ver uma crise aí aumentando em diferentes lugares do mundo. Então, nas imagens que eu trouxe aqui para vocês, essa primeira, ó, da esquerda para a direita, você tem ali grupos procurando chegar aos Estados Unidos via terrestre, né, principalmente ali pela fronteira do México, que na verdade é a única, né, a fronteira terrestre mexicana, ou então eles tentam fazer isso via mar, pelas regiões ali do Mar Caribenho, é um lugar mais complicado, mais difícil, então as principais rotas são terrestres, então você tem diferentes nacionalidades, entre elas as principais de países centro-americanos, mas a gente também não descarta de outras nacionalidades, inclusive aqui da América do Sul, com destaque para o Brasil. Só um detalhe, tá? No de 2020 para 2021, a quantidade de brasileiros que resolve entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal mais do que duplicou, tá? Em relação a períodos anteriores, 2019, por exemplo. Então, isso é extremamente preocupante, uma vez que essas fronteiras estão cada vez mais policiadas e a gente sabe que existem muitos interesses, principalmente daqueles coiotes, né, que são aqueles grupos que vendem ali aquela travessia, lógico, né, eles fazem essas promessas para as pessoas de forma desesperada, a maior parte delas ficam endividadas, outras pagam de forma antecipada e a maioria delas não conseguem chegar aos Estados Unidos, ou quando chega, acabam sendo deportadas. Então é uma situação catastrófica, principalmente ali na fronteira do México. Agora, quando você olha esse menino aqui, né, e esse soldado também segurando esse bebê, isso aqui é uma foto do dia 20/5 de 2021, onde você tem ali em Ceuta, né, que é um território espanhol que fica do lado africano, ou melhor dizendo, no continente africano, você teve ali um grupo, né, de imigrantes, ou melhor dizendo, de refugiados, que chegaram então até Ceuta, tentaram negociar ali a entrada
a Espanha, não conseguiram e foram barrados, né, ali mesmo no continente africano. E aí, numa situação de desespero, de emergência, eles começam a fazer a travessia do Estreito de Gibraltar. Você tem ali, né, alguns quilômetros de oceano no mar Mediterrâneo, até o outro lado, que seria, então, o litoral espanhol. Então, alguns conseguiram fazer essa travessia, você tem até a foto ali, que acabou rodando o mundo, de uma enfermeira que conseguiu acolher um desses africanos que estava ali prestes a se afogar, ficou rodando o mundo. Essa é uma imagem muito chocante. E você tem a imagem também desse jovem que estava fazendo essa travessia e também desse bebê que foi resgatado. Então, isso está mostrando para nós como que a pandemia ela acabou potencializando ainda mais essa crise dos refugiados. Então, é uma notícia, sim, que pode aparecer aí na tua prova, tá? Dedique-se à leitura. Esse site, Politize, ele é muito importante, tá? Seria até legal que você salvasse ele aí no seu navegador, porque sempre tem notícia polêmica e, ao mesmo tempo, notícias, informações que podem ser cobradas aí nessas avaliações. Muito bem, então, a nossa penúltima notícia sobre Fukushima. Esse ano completa, então, 10 anos da catástrofe, né, que ocorreu também lá no Japão. E vamos lembrar rapidamente algumas informações, tá? Primeiro, o terremoto que ocorreu no Japão, ele atingiu o número de 9 na escala Richter. Lembra que essa escala, que mede a intensidade, né, desses tremores de terra, é medida até 9. Então, vai de 1 a 9. E esse terremoto chegou a 9. Então, ele foi um super terremoto. Esse terremoto foi tão forte que ele conseguiu mover alguns metros, algumas ilhas do território japonês em alguns metros. Aí, a reportagem fala em 2,5 metros aproximadamente que as ilhas foram transferidas de lugar. Então, você imagina o poder, né, dessa natureza para fazer esse deslocamento dessas ilhas. As ondas chegaram basicamente nos seus 10 a 15 metros de altura, desencadeando aquele fenômeno tão conhecido, como nós sabemos, chamado de tsunami, né? Esses tsunamis, então, acabaram vencendo parte das barreiras que existiam nessas cidades e invadiram, né, esse espaço urbano, causando ali todo o caos, né? Agora, o principal fator aí do caos é que esses japoneses que fazem aí, na verdade, essas medições, eles tiveram uma certa complicação, vamos dizer assim, para poder verificar a intensidade do terremoto, e também acabaram subestimando o poder dele no processo de construção dessas grandes ondas. E aí eles acabaram fazendo esses alertas com um intervalo de tempo, né, que acabou prejudicando a organização das pessoas que estavam nessas cidades costeiras e que poderiam ter, de alguma maneira, tomado certas providências para poder se proteger. Então, houve aí, de alguma maneira, né, uma falta de responsabilidade profissional por parte desses monitores de entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, fornecer informações mais precisas para essas cidades que acabaram sendo invadidas aí pelo tsunami. Na própria imagem, né, vocês vão ver que a água está passando por cima dessa barreira, né? Carros, cidades inteiras, né, foram devastadas, e os números eles acabam sendo assim assustadores. Então, eu vou trazer aqui alguns números para vocês me entenderem melhor. Esse terremoto ele durou cerca de 6 minutos. E geralmente os terremotos duram na casa dos segundos ou 1 minuto, 2 minutos. Geralmente fica dentro desse intervalo de tempo, tá? Esse terremoto ele acabou extrapolando a média conhecida por nós seres humanos. Ele também foi sentido, inclusive, na capital, em Tóquio, né? Tanto é que os japoneses relatam ali que os prédios estavam balançando e tinha a possibilidade desses prédios desabarem, mas isso não aconteceu, né? Que bom, mesmo porque existe muita tecnologia ali da engenharia civil para que esses prédios possam suportar terremotos nesta magnitude,
e que bom que isso funcionou, mas nas ilhas do norte, em especial ali na província ali de Fukushima, o que nós vamos perceber? Que aquelas cidades não estavam preparadas para suportar essas ondas de 10 a 15 metros. E aí cerca de 300 mil construções ou prédios, né, foram levados abaixo. Então você imagina que o prejuízo chega na casa dos 200 bilhões de dólares, mas o principal prejuízo, sem dúvida, é humano e, no caso, nuclear. Tá? Quantas pessoas morreram nesse episódio? 15.853 é o número oficial. Tá? Quantas ainda estão desaparecidas? 3.282 pessoas. Então, quase 20 mil pessoas perderam a sua vida durante essa catástrofe natural. E, para encerrar a notícia, a gente traz a questão, né, gravíssima ainda, se não bastasse todos esses eventos que eu acabei de mencionar, a questão da explosão da usina nuclear de Fukushima. Tá? Essa usina, ela não suportou o abalo e o sistema também de resfriamento, né, dos reatores nucleares acaba se rompendo, gerando ali uma catástrofe nuclear. Então essa região, a cidade de Fukushima, até hoje está ali inóspita, né? Não existe mais ocupação, abandonaram a cidade e o governo japonês fica então com esse prejuízo de cuidar desse espaço, cuidar desse meio ambiente e ao mesmo tempo, né, de criar outras estruturas para poder destinar um espaço seguro a esses sobreviventes dessa região. E isso também traz à tona a ideia de que será que nós não precisamos olhar para essa fonte de energia e entender que ela é perigosa, que isso pode ameaçar a natureza humana, que pode ameaçar o desenvolvimento econômico, né, a garantia, né, dos Estados-nação. E aí o Japão começa desligando essas usinas nucleares, mas recentemente, nesses últimos 5 anos, voltou a ligar a maior parte delas, porque eles não conseguem ter outras fontes tão eficientes, entre aspas, né, como a fonte da energia nuclear. Tudo bem? E aí, vamos então para a nossa última notícia. Como a pauta China está cada vez mais evidente, não poderia ficar de fora, então, essa última notícia. O ano, então, de 2021 é o ano que o partido chinês, que é o PCC, né, Partido Comunista Chinês, completa aí os seus 100 anos de existência. Então, ele foi fundado no dia 1º de julho do ano de 1921, está no poder há 72 anos, desde 1949, né, quando o PCC e os nacionalistas acabam disputando ali o poder da China, e a vitória vai, então, para o PCC. Então, de lá para cá, só temos um partido único governando esse país até hoje. Olha só que interessante isso, né? Aí, o que é destaque nessas notícias? É o tamanho das comemorações. Essa comemoração ela foi realizada, e aí eu aconselho vocês a darem, né, uma olhada nos vídeos que nós temos aí na internet, para mostrar o poderio, a mensagem que os chineses quiseram passar para o resto do mundo. Super organizado, né, um desfile militar, mostrando exatamente a potência, mostrando ali o sorriso no rosto dos chineses. Tudo bem que a gente entende isso que é algo extremamente imposto, né, comprado muitas vezes. Essa comemoração ela aconteceu num lugar emblemático da China, que é a Praça da Paz Celestial, onde vocês vão lembrar que houve, né, em 1989, aquela manifestação dos estudantes, né, contra o regime, e aí um dos chineses acaba enfrentando ali aquele comboio de tanques, e ele acaba entrando para a história da humanidade, né, para poder dizer o seu descontentamento e a sua coragem no enfrentamento do exército. E vocês lembram que naquela ocasião o massacre acabou ali com... Até hoje a gente não sabe, tá? Algumas reportagens falam em milhares, outras falam em centenas, mas o governo chinês até hoje ele não é transparente, ele não acabou declarando exatamente a quantidade de pessoas que foram vítimas daquelas manifestações. Mas enfim, tá? A gente sabe que aquilo ali não terminou muito bem,
e eles voltam para essa praça, né, para fazer então a comemoração dos 100 anos do partido. E entre as falas do Xi Jinping, que é o presidente aí, chinês, ele diz o seguinte, abre aspas, o grande renascimento da nação chinesa entrou em um processo histórico irreversível, fecha as aspas. E em outros episódios, né, do seu pronunciamento, a mensagem é muito clara, que existe sim hoje uma supremacia por parte da China a nível mundial e que qualquer ameaça dos seus opositores ficariam, né, evidentes e seriam respondidas na medida do possível, né, com diplomacia ou, se for o caso, com violência. Então, o que a gente percebe? Que a China, hoje, ela vem crescendo cada vez mais no cenário internacional, ela vem disputando, então, esse mercado e essa hegemonia pelo poder com os Estados Unidos, e daqui para frente a gente pode ter certeza que tanto os Estados Unidos como a China estarão cada vez mais evidentes nos noticiários, estarão cada vez mais em diálogos, talvez de paz, né? Ou talvez exatamente por motivos contrários por essa liderança. Então a gente encerra aqui esse resumo de notícias sobre o nosso mundo de 2020 até o primeiro semestre de 2021. Espero ter contribuído com vocês no resgate dessas informações. Peço aí desculpas por alguns deslizes, né, do meu vocabulário ou até mesmo aqui durante a minha organização, porque a intenção é que a gente faça uma aula sem cortes e aí fica um pouquinho mais difícil, a gente fica um pouquinho mais nervoso. Mas eu quero desejar a todas vocês e todos vocês boa sorte, muita atenção. Façam então as leituras do material que eu disponibilizei para vocês, que na verdade são os recortes, né, dessas notícias. Nada substitui uma boa leitura, todo mundo sabe muito bem disso, e façam uma prova com tranquilidade. E aí eu vou ficar torcendo, tá? Para depois, quando sair aí a prova, verificar se a gente conseguiu atingir com precisão alguma notícia. Combinado? Então, bons estudos e quem sabe a gente se vê aí numa próxima aula. Um abraço.